Olá, meus amores, bom dia novamente. Vamos para a segunda parte da nossa aula de Matemática 2, onde iremos dar continuidade a algum conteúdo que já estamos estudando. Estamos estudando ângulos, então hoje a gente vai falar sobre ângulos formados por retas paralelas e uma transversal. Vamos começar falando sobre o que são retas paralelas. As retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto, ou seja, as retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, ou seja, elas não se cruzam. Exemplos de retas paralelas é o par de reta R e S. Como a gente pode observar, a reta R e a reta S, elas não estão se cruzando, ou seja, elas não se encontram, logo não tem nenhum ponto em comum. Uma reta é transversal à outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Vamos observar a reta T. A reta T, ela está aqui, cruzando a reta S e a reta R, ou seja, ela está cortando aqui a reta R e a reta S transversalmente. E ela apresenta um ponto em comum em relação à reta R e em relação à reta S, tá? Então, ao traçarmos duas retas, aqui chamadas de R e S, tá o quê? R e S são paralelas. Esse símbolozinho aqui, que a tia está destacando de verde, entre as duas retas, representa o símbolozinho que indica que a reta é paralela, ou seja, eu estou dizendo aqui que R é paralela a S. E também uma transversal T, então aqui a gente tem a transversal T, que intercepta, ou seja, corta a reta R e a reta S, formando, gente, 8 ângulos. Vamos ver, aqui a gente tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. O que a gente pode observar? O ângulo A e o ângulo C, pela abertura, eu sei que são ângulos obtusos. O ângulo D e o ângulo B, pela abertura, eu sei que são ângulos agudos. Aqui, a reta T, ao interceptar a reta R, formou 4 ângulos, 2 ângulos agudos e 2 obtusos. Quando ela cortou a reta S, ela fez a mesma coisa, formou mais 4 ângulos, o ângulo E, o ângulo F, o ângulo G e o ângulo H. Novamente, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. No total, nós temos 8 ângulos. Então, quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu irei formar 8 ângulos, sendo 4 ângulos obtusos e 4 ângulos agudos. Então, de acordo com aqui a nossa representação, a gente formou aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E, F, G e H. Sendo assim, no total, 8 ângulos formados. Após termos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente vai classificar esses ângulos de acordo com essa transversal, que foi ali cortando as duas retas paralelas e assim estabelecendo uma posição para esses ângulos, ok? Então, pegando aquelas duas retas R e S, que são paralelas, cortadas pela transversal T, vamos aqui a algumas observações, tá? Para que a gente possa classificar esses ângulos de acordo com a posição em relação à transversal, tá? Então, vamos ver aqui, Como vocês podem ver, acima da reta S, que está aqui destacado por azul, eu tenho a área externa, tá? Então, aqui, se a área externa, o ângulo A e o ângulo B, tá? Ângulo A e ângulo B são caracterizados como ângulos externos, tá? E aqui eu tenho ângulos externos à minha direita e ângulo externo à minha esquerda. O B é um ângulo externo à minha direita e o A é um ângulo externo à minha esquerda, ok?
O A é um ângulo obtuso e o B é um ângulo agudo. Aqui abaixo da reta R, eu também tenho a parte externa, ou seja, que está fora da região entre as duas retas paralelas. Então, aqui abaixo da reta S, eu tenho a região também externa, externa direita e externa esquerda. E os ângulos que fazem parte dessa região externa é o ângulo H e o ângulo G, ok? O G está na região externa direita e o H está na região externa esquerda. E eu tenho também a parte interna, ou seja, a região interna, os ângulos que estão dentro da região interna, que será formada pelas duas retas paralelas, entre as duas retas paralelas. Esses ângulos são o ângulo C, que são externos, o ângulo D, o ângulo F e o ângulo E. Então, esses são os ângulos que estão internos, ou seja, são ângulos internos. Então, vamos repassar aqui. Quem são os ângulos externos, ou seja, que estão fora da reta, né? Ou seja, que não estão entre a região das retas paralelas, que é a região que está compreendida aqui, representada aqui nessa cor amarelada. Então, quem são esses ângulos que estão externamente, acima da reta S e abaixo da reta R? O ângulo A, o ângulo B, o ângulo H e o ângulo G, tá? Então, são os ângulos externos. Quem são os ângulos internos, que estão dentro da região que forma as retas, formadas pelas retas paralelas R e S? O ângulo C, o D, o E e o F, ok? Vamos começar falando dos ângulos correspondentes, tá? Os ângulos formados pelas retas R e T são iguais aos ângulos formados pelas retas S e T. E aí a gente diz que esses ângulos são correspondentes. Esses pares de ângulos são correspondentes porque eles são iguais. Tia, não entendi. Vamos aqui ver um exemplo. Vamos pegar aqui o ângulo A, formado pela reta S e a reta T, tá? Ângulo A. O ângulo A, ele é correspondente a um ângulo que é formado pela reta R e T. Mas que ângulo é esse? Será o ângulo que estará do mesmo lado e na mesma posição em que o ângulo A está na reta S, ó. Observe que o ângulo A, ele está aqui, ó, do lado esquerdo, acima da reta S. O ângulo E, ele está do lado esquerdo, acima da reta S. Então, eu digo que o ângulo A e o ângulo E, tá? E o ângulo E são correspondentes, porque eles são dois pares de ângulos que estão ambos na mesma posição, tá? Então, vamos lá. Vamos para o ângulo B agora. Ver quem será o par de ângulo que será correspondente com o B. Então, tem o B aqui, ó, na minha direita, e ele está acima da reta S. Logo, o correspondente dele também tem que estar à direita e tem que estar acima da reta R. Então, é quem? É o ângulo F. Então, B e F são correspondentes. O que quer dizer ângulos correspondentes? São ângulos iguais. Por exemplo, supondo que o A mede 120 graus. O correspondente a ele é o ângulo E, que está aqui. Então, ele teria também que medir 120 graus, porque eles são o quê? Iguais. Ângulos correspondentes quer dizer que eles possuem a mesma medida, porque eles são iguais. A gente já fez com o ângulo A e com o ângulo B. Vamos fazer agora com o ângulo C. Quem será o correspondente do ângulo C? Ó? O ângulo C ele está abaixo da reta S, à minha direita. Logo, o ângulo correspondente a ele tem que estar abaixo da reta R e também à minha direita, que é o ângulo G. Então, C e G são correspondentes, são iguais. Vamos fazer agora com o ângulo D.
um pouco feio aqui. Ó, o ângulo D, ele está à minha esquerda, abaixo da reta S. Então, o correspondente a ele também tem que estar à minha esquerda e abaixo da reta R, que no caso aqui é o ângulo H. Então, D e H. Então, quem são os ângulos correspondentes? A e E, B e F, C e G, D e H. E o que são ângulos correspondentes? São ângulos que possuem as mesmas medidas, ou seja, eles são ângulos iguais. E eles estão em que posição em relação à transversal? Eles estão do mesmo lado em relação à transversal e na mesma posição. A mesma posição que ele vai estar na reta S é a mesma que ele vai estar na reta R. Ah, tia, mas só vai ter reta S e R? Não, gente, essa reta poderia ser reta M, essa poderia ser reta O, tá? Poderia ser qualquer reta aqui. Então, a mesma posição que um ângulo correspondente está em uma das retas, ele também tem que estar na outra reta. Ó, o ângulo B, ele está à direita e acima da reta S. Então, ele também aqui na reta R tem que estar à direita e acima da reta R, que no caso aqui, ó, é o ângulo F, correspondente ao ângulo C, ok? Bom, a gente viu que os ângulos podem ser correspondentes quando eu tenho ângulos formados por duas retas paralelas e cortadas por uma transversal. Mas ainda tenho outras definições de ângulos de acordo com a posição em relação à transversal, que são os ângulos alternos internos, os ângulos alternos externos, os ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos, tá? Vamos começar aqui falando dos alternos internos, tá? Alternos internos. Como o próprio nome já está dizendo aqui, de internos, tá? Como a tia já tinha explicado, a parte interna e a parte externa, em relação à transversal, os internos, eles vão ficar aqui, ó, nessa região entre as duas retas paralelas, ó, eles vão ficar aqui nessa região. Os internos ficarão aqui dentro, ok? Os internos ficarão aí nessa região. Pronto, então já sei, alternos internos, já sei o que é internos. Mas o que será alternos? Alternos será você alternar a posição dos ângulos. Se um está na direita, o outro vai estar na esquerda. Se um está na esquerda, o outro vai estar na direita. Vamos ver? Aqui eu tenho o ângulo D e o ângulo C. Aqui eu tenho o ângulo E e o ângulo F. Então, vamos pegar aqui quem são os pares de ângulos que são alternos internos, tá? Vamos pegar aqui, ó, o ângulo D, esse que tá aqui, ó, à minha esquerda. Vamos pegar o ângulo D. Quem será o parzinho do ângulo D para formar um ângulo alterno interno? Quem vai estar ao contrário dele? Que se o D está à minha esquerda, o parzinho dele tem que estar à minha direita, tá? Ó, então, eu tenho aqui a esquerda, a minha direita, quem que vai estar? O F, ok? Ó, à frente aqui, à minha direita, vai estar o F. Então, eu tenho aqui um par de ângulos alternos internos, que é o D e o F. Vamos pegar aqui o C. O C está à minha direita. C à minha direita. Quem que está aqui à minha esquerda? Ao contrário, né? Alternando aqui com o ângulo C, é o ângulo E. Então, os pares de ângulos alternos internos aqui, ó, é D e F, C e E, ok? Ó, alternando-se, né, ó, e dentro da parte interna, que é formada pela reta R e a reta S, tá? Então, aqui os ângulos se alternando. E esses ângulos, eles também são iguais, ou seja, o ângulo D é igual ao ângulo F e o ângulo C é igual ao ângulo E. Se o ângulo D vale 20 graus, o ângulo F também vale 20 graus. Se o ângulo C vale 160 graus, o ângulo E também vale 160 graus, ok? Agora, vamos falar dos ângulos alternos externos, tá? Novamente, ó, nós temos aqui o que a gente já viu, que são os ângulos na parte externa, que eles vão estar
fora da reta R, tá? E fora da reta S, tá? Ó, esses são os ângulos externos, que estão representados aqui, ó, nessa corzinha verde aqui, destacada pela cor verde. E alternos, é porque eles vão alternar de lados. Vai estar um à direita e o outro à esquerda, uma à esquerda e o outro à direita. Vamos ver quem são os pares de ângulos alternos e externos. Vamos pegar aqui o ângulo A. O ângulo A é o oposto. Quem é o oposto dele aqui na área externa, né? Que está alternando. Esse ângulo bem aqui, ó, que ele é o ângulo G, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo G, tá? Então, é o A e o G. A é externo e G também é externo, ó, os dois ângulos aqui que estão verdes. Então, tá um à esquerda e o outro à direita, ok? Vamos agora para o ângulo B. O ângulo B é esse laranjinho aqui, tá? E ele está aqui externo, né? Já que eles são alternos e externos. Então, se o ângulo B está à direita, o ângulo que vai ser o pazinho dele para formar os ângulos alternos e externos estará à direita. Então, tá aqui, ó. É o ângulo H. O ângulo H. B e H. Então, A e G, B e H são ângulos alternos e externos. Observe que eles estão na área externas e eles estão se alternando de lado, ó. B na direita, H na esquerda. A na esquerda, G à direita, ok? E eles também são iguais. Se o A aqui, ó, mede 120, o G também vai medir 120. Se o B mede 40, o H também vai medir 40, ok? Vamos agora falar dos ângulos colaterais internos, tá? Vamos logo ver o significado de internos, né? O interno vai ser que eles vão estar dentro da região formada aqui pelas retas paralelas R e S, tá? Vão estar nessa região aí, vão estar aí dentro. E o que quer dizer que eles são colaterais? Diferente dos ângulos alternos, eles vão estar do mesmo lado, dentro da região interna, do mesmo lado. Vamos ver aqui quem são os pares. Vamos pegar primeiro o ângulo C. O ângulo C, ele é colateral com o ângulo F. E o ângulo D é colateral com o ângulo E. Ok, ó? Então, internos, dentro da região formada pelas retas R e S, e são colaterais. Eles estão ambos na mesma posição em relação à direção. Direita e direita. Esquerda e esquerda. E os ângulos colaterais, ao serem somados, eles formam um ângulo de 180 graus, ou seja, eles são ângulos suplementares. Por exemplo, ó, C mais F, tá? Vou colocar aqui, ó. C mais F é igual ao ângulo de 180 graus. E D mais E, vou colocar aqui abaixo, D mais E também é igual a 180 graus. Então, os ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares, cuja soma deles forma um ângulo de 180 graus. Vamos falar agora dos ângulos colaterais externos. Se é externos, eles estão abaixo da reta S, na região de fora, e acima da reta R, porque eles são externos. E eles estão no mesmo sentido, direita, direita, esquerda, esquerda, tá? Vamos ver quem são esses pares. Vamos pegar aqui o ângulo A. Quem é o par dele para formar um ângulo colateral externo? O A, que está aqui na parte externa, tem que estar aqui à minha esquerda. Então, o ângulo que é colateral externo a ele é o H, que também está à esquerda, tá? Agora, o B está à direita. Então, o ângulo colateral a ele é o que também está à direita, que é o ângulo G. Então, o ângulo A e o ângulo H, o ângulo B e o ângulo G são colaterais externos. Logo, ó,
os ângulos colaterais externos também são ângulos suplementares. A mais H, tá? A mais H, por ser ângulos suplementares, tá? É igual a 180 graus. E B mais G, por ser também ângulos colaterais, também são ângulos suplementares, cuja soma dá 180 graus. Vamos fazer aqui alguns exemplos, tá, meus amores? Vamos fazer aqui o exemplo 1, onde aqui no exemplo 1, a gente tem o ângulo de 120 graus, a gente tem o ângulo X e o ângulo Y, tá? E eu quero descobrir qual é o valor de X e qual é o valor de Y, utilizando a relação que a gente acabou de aprender. Os ângulos correspondentes, os ângulos colaterais internos e externos e os ângulos alternos e externos, ok? Então, aqui eu tenho um ângulo de 120 graus, tá? Que ele está aqui, ó, na região externa, tá? Ó, acima da reta R, tá na região externa. E eu tenho o ângulo Y lá abaixo, e o ângulo X também está na região externa, ok? Observe que 120 está à esquerda e o Y está à direita. E eles estão externos às retas R e S. Então, aqui eu já tenho uma característica, ó, de ângulos alternos, porque eles estão alternados, e externos. E ângulos alternos e externos possuem a mesma medida. Logo, se aqui é 120 graus e 120 graus é alterno externo a Y, Y é igual a quem? A 120. Então, eu descobri o valor do Y. E Y é igual a 120 graus, ok? E aqui eu tenho, ó, que o ângulo de 120 e o ângulo X também são ângulos que estão externos. E eles são ângulos o quê? Eles são ângulos colaterais, por estarem na mesma direção aqui, sentido esquerda a esquerda, e são externos. Logo, ó, eles são ângulos suplementares. Logo, X mais 120 é igual a 180 graus. Não é isso? Então, basta resolver. X vai ser igual a 180 graus menos 120 graus. X é igual a 60 graus. Descobri aqui o valor de X e o valor de Y, ok? Vamos para o exemplo 2. Aqui no exemplo 2, ó, eu tenho um ângulo de 40 graus e eu tenho um ângulo X. Eles estão na mesma posição em relação à transversal. Então, eles são ângulos o quê? São ângulos correspondentes. Logo, se eles são ângulos correspondentes, quer dizer que X é igual a 40. X é igual a 40 graus. Simples assim. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, eu tenho aqui, ó, o ângulo 120 e o ângulo Z. Eles estão, ó, aqui, ó, na mesma posição, ó. O 120 está abaixo da primeira reta, eu vou chamar de R, e o Z está abaixo da reta S, estão ambos à direita. Então, são ângulos também correspondentes. Logo, Z será igual a 120 graus, porque os ângulos correspondentes são iguais, tá? Então, aqui, ó, bem simples. Vamos para o exemplo 4. No exemplo 4, eu tenho 120 graus, Y e X. Observe que 120, ó, se eu chamar essa reta aqui de reta 1 e essa de reta 2, 120 está acima da reta 1 e o Y está acima da reta 2 e ambos estão à minha esquerda. Então, eu tenho ângulos correspondentes. Logo, Y será igual a 120 graus. E o X? Se o Y é 120, então eu vou ter X mais 120, e esse ângulo aqui todinho é um ângulo de 180 graus, igual a 180. Então, vai ficar X mais 120
igual a 180 graus, que a gente já até tinha feito aqui, ó, em outro momento. Então, o x vai ser igual a 60 graus. Como eu já sei o resultado dessa continha, vou colocar o valor do x direto. Aqui no exemplo 5, eu tenho um ângulo de 55 graus, que está na região externa, e o ângulo x, que também está na região externa. E eles estão alternos, ó, alternandos. Tem uma à direita e outro à esquerda. Logo, eles são alternos externos. Então, x é igual a 55, porque os ângulos alternos externos, eles são iguais. E no exemplo 6, eu tenho aqui novamente 55 e o ângulo A. Observe que eles estão na mesma posição em relação à reta. Ó, aqui está a direita, aqui está a direita. Acima da reta e acima da reta. Então, eles são correspondentes. Então, A é igual a 55 graus. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, tá, gente? É só mandar perguntas que a tia ajuda vocês. Beijo, meus amores!